E eu queria convidar você, a gente vai estar continuando a série que o pastor começou no domingo passado, que é sobre a carta de Filemão. Então eu queria convidar você a abrir em Filemão. Não tem capítulo, né? É capítulo único. Então está ali um pouquinho antes de Hebreus. Conforme você for achando, pode se colocando de pé para a gente ler, por favor. Amém. Filemão. Vou esperar todo mundo ficar em pé. Se você por acaso não trouxe Bíblia, pode se colocar em pé também, para ouvir, que eu vou ler aqui. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. O versículo 4 até o 7. Amém? Diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Feche os olhos mais uma vez. Amém, Senhor. Nós agradecemos pela tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, Senhor. Tua palavra, Senhor, como nós cantamos aqui, é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, Senhor. E que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas, Deus. Que possamos gerar frutos, Senhor, no nosso dia a dia, principalmente, Senhor, dentro das nossas casas, Deus. Dentro da nossa casa, da nossa família, Senhor. Depois, dentro aqui da igreja, Senhor, do teu corpo, da tua noiva que se reúne nesse lugar, Senhor. Sabemos, Deus, que esse aqui é só um templo, que nós somos a tua igreja, Senhor. Mas sim, nós queremos que essa palavra surta efeito, Senhor, no meio da comunhão dos santos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine, Senhor, os nossos corações, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Então, fazendo uma breve recapitulação do que o pastor comentou no domingo passado sobre a carta de Filemão. Ela foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso a Filemão, enviando Onésimo. Onésimo era um servo de Filemão que, de alguma forma, acredita-se que ele deve ter roubado, ou, enfim, trouxe algum prejuízo para o seu senhor, que era Filemão, e ele vai até onde Paulo estava e se converte. E em determinado momento, o Espírito Santo incomoda ele para voltar e resolver a situação que existia entre ele e o senhor dele, que era Filemão. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta direcionada a Filemão e entrega a Onésimo, que de próprio punho entrega a Filemão. Em resumo, é isso a história da carta. Nós lemos toda ela no domingo passado, né? Lemos um livro inteiro da Bíblia no domingo passado. E foi uma bênção as revelações que o pastor trouxe. E eu quero chamar a atenção, mais uma vez, desse assunto que é o serviço, que foi o que o pastor iniciou. Então aqui, queridos, no versículo do 4 ao 7, Paulo revela que ele tinha ciência do coração de Filemão. Filemão não era um desconhecido para o apóstolo Paulo, mas era alguém que ele tinha conhecimento. Algumas versões falam que ele ouviu falar. Essa versão que eu li para vocês falam que ele tinha ciência. Mas, de uma forma ou de outra, ele conhecia Filemão e sabia o que Filemão representava e fazia para o Senhor. Ele tinha visto Filemão nascer de novo. Foi um discípulo de Paulo. Assim como também Onésimo.
Onésimo da mesma forma. Deus usou a vida do apóstolo Paulo para trazer salvação através da obra de Jesus, mas pela pregação do Evangelho, a vida de Onésimo. E ele sabia, Paulo sabia o que o Senhor queria fazer por meio deles. Paulo, através dos olhos da fé, enxergava o que poderia ser gerado nesse encontro entre Filemon e Onésimo. Por isso ele pega de próprio punho e escreve essa carta a Filemon. Da mesma forma, como Paulo conhecia o coração de Filemon, o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o meu, Ele conhece o teu coração. Amém? E Ele, de forma nenhuma, vai pedir um serviço que nós não possamos executar. Quando o Senhor nos pedir para fazermos algo, é porque Ele sabe que nós somos capazes de executar aquilo que Ele nos pede. E isso depende muito da forma como Ele nos enxerga. E depende muito pouco da forma como nós nos enxergamos, como nós nos vemos. Quer dizer mais muito a respeito daquilo que o Senhor enxerga em nós, do que aquilo que nós vemos na nossa vida. E Paulo, por ser cheio do Espírito Santo, via essa capacidade de algo sobrenatural e tremendo acontecer na vida de Onésimo, assim como o Senhor enxerga na minha e na tua vida também. Talvez a gente olhe para as nossas vidas e nos vemos tão escravos, tão amarrados por certas coisas, ainda aprisionados. Mas o Senhor nos enxerga sendo livres para poder servir a Ele e a cumprir a vontade dEle de todo o coração. Amém? Servir nas tarefas que muitas vezes acreditamos serem pequenas e desnecessárias pode gerar um resultado que a gente nem imagina. Nós não somos capazes de imaginar o que um simples ato de serviço pode gerar na vida de uma pessoa. A gente vai chegar lá até o final, hoje aqui, sobre o que essa carta gerou na vida de Onésimo. Amém? Queria convidar você a ir um pouquinho mais para frente, ali nós paramos no versículo 7. Vamos ler o versículo 8 e o 9 também. Aleluia. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo tinha, como foi falado domingo passado também, toda a autoridade para chegar para Filemon e ordenar, dizer, olha, receba o teu escravo que te furtou ou que te feriu de alguma forma, mas receba ele, eu estou te ordenando. Você sabe que você me deve a própria vida, Paulo fala. Mas não. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, eu peço em nome do amor. Nós precisamos servir ao Senhor em amor, em nome do amor. Deus é amor. Um apelo para fazermos o que deveríamos fazer naturalmente. Mas essa não é a nossa natureza. Nós naturalmente não amamos. Nós, pela nossa própria força, não somos capazes de demonstrar um amor desse tamanho. Mas agir pelo amor é algo que Deus precisa gerar dentro do nosso coração. Amém? Nós precisamos nos revestir desse amor para poder servir. Como o pastor falou no domingo passado, nós precisamos enxergar Jesus na vida das pessoas para poder servir a elas.
Se a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele foi ao céu, o Espírito Santo veio e hoje Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. E se nós pela fé cremos nisso, porque nós não podemos ver, então é pela fé, amém? Nós precisamos enxergar Cristo, o Espírito Santo que habita dentro do meu irmão, para poder servir a Ele. Porque aí o Espírito que habita dentro de mim e habita dentro de você, vai gerar essa capacidade desse serviço e dessas obras que muitas vezes podem ser difíceis. Amém? Muitas vezes pode ser difícil você vir aqui na quinta-feira limpar a igreja, é ou não é, Fábio? Pode ser difícil você, talvez para alguns não seja, mas para outras pessoas possa ser difícil vir prestar um serviço aqui na igreja. Ou eu não sei, tem tantas formas de servir, mas se detendo um pouco a questão igreja, talvez no louvor, alguns têm uma timidez paralisante. Alguns sentem uma timidez tão grande que estar aqui em cima para tocar um instrumento, para cantar uma música para o Senhor, é algo que exige um esforço muito grande. Mas por amor ao Senhor, e por amor a você que vai estar aqui no domingo para adorar a Deus, nós servimos. Na pregação, né? A gente trabalha a semana toda e precisa separar um tempo para preparar uma ministração. E confesso que para mim às vezes é difícil. Eu tenho uma dificuldade de conseguir preparar alguma coisa. Mas o Espírito Santo é tão misericordioso, Ele fala ao coração da gente para poder trazer isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. Mas é uma forma de servir também. Amém? Gestos de serviço cheios de amor curam grandes feridas. Eu lembro, em uma certa ocasião, quando eu estava fazendo 18 anos, na época congregava com a Jaqueline lá em Campo Alegre, com a Priscila, o seu Rodolfo, a dona Dilma, o Manolo, Maga. Eu lembro que eu estava fazendo aniversário e eu estava muito triste porque eu queria receber pelo menos uma ligação do meu pai me dando parabéns naquele dia. Mas o meu pai não me ligou. E eu lembro que eu estava sentado assim no púlpito da igreja e eu não falei isso para ninguém. Mas aí alguém que sabe o que é servir, ouviu o Espírito Santo falando ao coração. E essa pessoa que nem era da igreja, ela sentou ao meu lado, me abraçou, e a primeira frase dela, só para vocês entenderem como era Deus mesmo falando, foi: não faz mal que teu pai não te ligou. E eu só tinha pensado, não tinha falado para ninguém. Lógico, naquela hora ele não precisou falar mais nada, eu já desabei. Comecei a chorar e o Espírito Santo começou a ministrar através da vida dele, a minha vida. E aquele dia uma grande ferida foi curada. Foi sarada. Porque uma pessoa se dispôs a servir ao próximo. Porque isso é serviço. Você exercer o teu dom, você exercer aquela habilidade que Deus te deu em favor do próximo, é serviço. Amém? Queria convidar você a abrir também, tem mais alguns textos que a gente vai ler. Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 10. Lucas 5, do 1 ao 10. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse por pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então aqui Jesus, ele encontra Pedro, Tiago, João, os discípulos que ele chamou nessa ocasião, ali tinham pescado a noite toda, estavam lavando as redes, e os barcos estavam ali encostadinhos, né? Quando nós estamos fora do que Deus nos pede para fazer, a estrutura começa a dar trabalho, sabe, queridos? Ela começa a gerar um peso em fazer aquilo que precisa ser feito. Aí você começa a fazer as coisas com o coração pesado. Porque talvez você esteja fazendo fora daquela direção que Deus está te dando. E você precisa aprender a ouvir a voz do Mestre dizendo: lance as redes ali onde as águas são mais profundas. Então, onde que o Senhor tem dito que você precisa lançar as tuas redes? Qual que é o papel? Qual que é o teu serviço? Qual que é a tua função no reino de Deus? O que Ele te chamou para fazer? Jesus muito bem podia ter simplesmente chegado ali, chamado Pedro, Tiago e João e falado: ó, vem aqui que eu quero que vocês sejam meus discípulos. Mas não. Ele quis mostrar que com ele no barco e ele dando direção, as coisas funcionam. Nós não estamos sozinhos em nosso serviço. Mateus 28 e 20 diz assim: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não disse que nós estaríamos sozinhos no serviço. Nós podemos ter a companhia dele, o Espírito Santo dele habitando dentro de nós, em todo o tempo. Amém? Jesus também fala em João 15:5, sem mim vocês nada podem fazer. Jesus precisa estar no barco. Jesus tem que nos mostrar aonde nós temos que servir. Com Jesus o nosso serviço tem resultado, ele gera fruto. Amém? E um simples serviço, aquilo que você acha que às vezes é uma coisa simples, supérflua, sei lá, trocar um papel toalha no banheiro, cumprimentar alguém chegando na igreja, mostrar uma cadeira para que o irmão possa sentar, ouvir a mensagem. Essas coisas, isso pode se tornar um direcionador do teu ministério, do teu chamado. Nos tornamos pescadores de homens quando nós temos Jesus nos guiando. Amém? Ele mudou o destino de Pedro e dos que estavam com ele. Pedro foi de o pescador, frustrado, talvez chateado, para o apóstolo da igreja de Cristo. Pedro, pedra. Sobre essa pedra, estabeleço os fundamentos da minha igreja. Lógico, não era a pessoa de Pedro, mas sobre... Enfim, isso é para outra ministração.
Nosso serviço pode apontar uma mudança de vida para os que estão à nossa volta. Eu queria convidar você a olhar ali, ler o versículo 14 também, da carta de Filemon, um pouquinho mais para frente ali. Diz assim: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, Paulo falando, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Não por obrigação, mas de livre vontade. Não por obrigação, mas porque nós entendemos o que precisa ser feito, nós entendemos o serviço que precisa ser prestado, e nós nos movemos em direção a isso. Tem mais um texto que eu queria ler que fala sobre isso com vocês, que está lá em João, capítulo 13, versículo 12 até o 17. É a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, e esse é o final. Amém. João 13, do 12 ao 17, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Onésimo não era maior do que Filemon. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Jesus deu o maior exemplo de serviço para as nossas vidas. E às vezes a gente pode dizer assim, mas puxa, é tanta coisa que tem para fazer, né? A gente não precisa fazer tudo. A gente só precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance. E aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Tenho certeza que Deus não vai pedir para o Manolo vir aqui cantar. Porque a habilidade e o dom dele é outra. Mas se precisar cantar, você canta, não canta? Amém. Brincadeira, gente. Nós precisamos decidir fazer o que o Senhor nos pediu através das necessidades que aparecem. As necessidades, elas quase que pulam a nossa vista, assim, dizendo: ei, presta atenção aqui em mim. O Senhor dizendo: faz isso. Faz isso porque está aparecendo para você fazer agora. Me serve dessa forma. Talvez é uma pessoa que está precisando de uma visita, que está entrando em depressão, você precisa visitar ela. Talvez seja uma oração por um colega de trabalho. Talvez seja uma oferta que você precisa dar para alguém e o Senhor está te falando. Talvez seja uma canção que você precise ministrar para alguém. Eu não sei. São tantas formas que nós podemos servir a Deus. Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no domingo passado, aqui na igreja. O Luciano me mandou uma mensagem no domingo de manhã, que era aniversário da Fábio, né? Domingo passado. Parabéns mais uma vez. E aí, ele falou assim: Edu, eu preciso dar uma caprichada aqui com a esposa, aniversário dela e tal. Aí ele falou: será que teria alguém para fazer o louvor das crianças? Falei: fala com tal pessoa, acho que eu falei, fala com o Eric, com o Felipe, né? Acho que foi. Aí ele falou: não deu certo. Eu falei: então tá, é uma oportunidade que está aparecendo, né? Falei: eu vou lá fazer o louvor para as crianças.
Aí só precisei achar alguém para me substituir aqui no violão, aí o David veio tocar violão. Aí fui ministrar o louvor lá para as crianças. Gente, quem foi ministrado fui eu. Não foram elas. Quando eu vi aquelas crianças descendo aquela escada, eu estava em cima daquele palco, com o meu violão ali. E elas foram chegando e eu fui chamando cada uma delas pelo nome. Falava, fulano, Pedro, seja bem-vindo. Aninha, seja bem-vinda. Vitor, Henrique. E eu vi o olho delas brilhando para adorar a Deus. Gente, eu falei para o Luciano, Luciano, não quero mais ministrar louvor aqui domingo para a igreja. Quero ministrar para as crianças. Eu falo tudo, elas fazem. Eu falo, levanta a mão, elas levantam a mão. Agora vamos pular, elas pulam. Vamos correr, elas correm. Gente, é uma bênção ministrar o louvor para elas. Glória a Deus, gente. E enquanto eu estava ministrando o louvor para elas, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu comecei a ver um mover do Senhor ali. E Deus falou para mim assim, você não sabe, mas eu sei que cada uma dessas crianças vai se tornar. Alguns vão ser pastores, alguns vão ser profetas, alguns vão ser mestres, outros vão ser apóstolos, alguns serão evangelistas, outros serão políticos, outros serão professores, doutores, vendedores, engenheiros, cheios do poder de Deus, para transformar esse mundo. Nós precisamos aprender a servir aqueles que estão à nossa volta, porque o Senhor estabeleceu um destino para cada um de nós. O Senhor traçou um plano. E que privilégio é podermos servir ao Senhor nesse plano que Ele estabeleceu para cada um. Seja uma criança ou seja um adulto. Não fique chateado comigo que falei que não quero ministrar louvor mais aqui. Mas é que lá é mais legal, é bem verdade. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, talvez sim, mas eu acredito que não sei, não posso afirmar isso. Mas quando ele escreveu a carta de Filemon, quando ele escreveu sobre Onésimo para Filemon, ele não sabia o que ia acontecer com Onésimo, desculpa. Mas alguns registros históricos, isso não está na Bíblia, mas existem registros da história sobre isso. De um certo bispo chamado Onésimo, da igreja de Éfeso. O serviço de Filemon, o fato dele ter servido aquele homem, perdoado a dívida dele, feito dele um homem livre, de ele ter recebido Onésimo como Paulo pediu, receba como se recebesse a mim. Isso gerou no coração dele algo sobrenatural que vem do amor de Deus. E esse homem se tornou um bispo. Bispo da igreja de Éfeso, que na época foi uma das igrejas mais importantes que existiram. Então, queridos, que com esse coração nós possamos aprender a servir ao Senhor em todo o tempo. Assim como Filemon serviu Onésimo, que nós possamos servir aos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, à nossa família. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, para que nós pudéssemos orar. Tá. Pode sentar, a pastora quer falar alguma coisa aqui. Desculpa, gente, não estava no script, mas é tão bom quando não está. Eu queria dizer algo para a igreja, que essa palavra não é à toa, não foi pensado, tá? É Deus mesmo fazendo as coisas. Não teria ninguém
eu estou falando de verdade. Ninguém nessa igreja que tem mais autoridade para trazer essa palavra do que o Edu. Ele é um grande servo. A gente observa o Edu desde o dia 1, que ele está conosco, e o coração dele é um coração de servir. Um coração que a gente nos constrange muitas vezes, porque ele está sempre com o olhar na necessidade. O olhar dele é sempre naquilo que precisa ser feito e geralmente não tem nada a ver com aquilo que é do departamento dele. Por muitos anos, quando acabava o louvor, ele arrumava tudo, organizava tudo, guardava tudo, e ele é muito mordomo. Mordomo daquele de ilustrar, limpar, tirar e guardar. E aí ele saía desse palco, e em vez dele ir para casa, ele ia nos 2 banheiros, ele tirava, recolhia os lixos e levava lá fora, lá do outro lado da rua, na lixeira. Isso por muitos anos, por muito tempo. Por muito tempo ele sempre foi aquele, até que a gente teve que dar uma bronca e falar, para, agora a gente tem diácono que vai fazer isso, você não vai fazer. A gente teve que pôr uma escala para alguém, para os músicos também guardarem, ensina eles como você, porque ele tem um zelo com as coisas, que ele tinha até dificuldade em delegar, porque ele sabe que ele faz com excelência. E eu sei que ele tem gerado discípulos assim. Eu sei que aonde ele está e o que ele está fazendo realmente é constrangedor e, ao mesmo tempo, tem muito a absorver. Assim. Todo mundo que está do lado desse homem recebe muito da parte de Deus, porque ele é uma bênção. E eu glorifico ao Espírito Santo que trouxe de uma maneira tão certeira essa palavra para ser trazida e ministrada por ele, porque ele tem autoridade, propriedade naquilo que ele está dizendo. Então, que você possa receber, queridos, porque realmente a gente tem que ser muito sensível à necessidade. Né? Muito mais do que aquilo que a gente quer, muito mais do que aquilo que é gostoso para a gente, porque isso também é muito bom e a gente tem que buscar isso. Mas a necessidade do nosso irmão, a necessidade alheia, a necessidade, seja no nosso trabalho. Eu sei que o Edu é um colega também, que está sempre sensível à necessidade dos colegas. Quando eles não estão bem, ele percebe, ele vai lá. A gente acompanha isso na vida dele pessoal, na vida dele como ali onde ele está, trabalhando. Sempre tem alguma coisa para contar, alguma história para contar, porque ele foi sensível ao que o Senhor estava mostrando a ele. Então, eu queria aqui aproveitar esse momento para honrar a tua vida, dizer que você é uma bênção, um servo que nós amamos demais, e que você, igreja, possa receber da parte do Senhor mesmo, e que você possa se levantar agora e receber essa ministração, essa oração que vai